O mês de setembro é um mês muito especial para nós aqui do Cruzeiro da Luz, porque é um mês em que a gente realiza uma festa, uma homenagem ao Senhor Malandrinho do Cruzeiro das Almas, que é o Exu-chefe do nosso tempo. Vamos conversar um pouquinho com o Pai Valdo para saber um pouco mais sobre o Senhor Malandrinho. Pai Valdo, em primeiro lugar, eu acho que seria interessante a gente explicar para quem não sabe, ou esmiuçar para aqueles que já sabem, têm uma noção, o que é um Exu e o que significa ser um Exu-chefe. Salve, meus irmãos, paz e alegria para todos que estão me ouvindo nesse instante. Mãe Soraya, meus irmãos, falar de Exu na Umbanda ainda é, infelizmente, um tabu muito grande, tendo em vista as discrepâncias, que encontramos nos diversos agrupamentos, ou nos diferentes agrupamentos espiritualistas, cognominados de Umbanda. Exu, que é uma palavra que a Umbanda herda do Yorubá, Ubara, Ubará, que significa esfera. Ora, esfera por quê? Porque Exu é uma presença vibratória, antes de tudo, que gira, esfera, que gira, em todos os campos da natureza, em todos os campos aonde existe o progresso, nos campos aonde os espíritos realizam o seu processo evolutivo. E realizam essa gira, essa esfera girante, em termos de proteção, em termos de guarda, em termos de defesa. É a eterna luta entre a luz e as trevas, o bem e o mal, que tem como fundamento, como fonte, como diz Buda, a luta entre a ignorância e o esclarecimento. A presença do Exu, nos seus aspectos vibratórios, nos seus aspectos de ação divina, misericordiosa, que protege, que defende, que guarda, está presente nas vibrações, nos sagrados raios, está presente nos trabalhadores, espíritos que assumem roupagens adaptadas ao trabalho de guarda, ao trabalho de proteção dentro da Umbanda, está presente na presença nossa diante do cosmos. Exu é aquele intermediário que nos defende e nos impulsiona para caminhar, como disse o Malandrinho, para frente e para o alto. Esse Exu ao qual nos referimos nesse instante, trata-se, na verdade, de espíritos desencarnados, guias espirituais, que, de forma renunciante, abnegada, assumem, densificam seus perispíritos e vêm, junto a seus médios, encarnados ou não, realizarem um trabalho de limpeza, um trabalho de proteção, um trabalho de organização, digamos assim, dos campos espirituais nos quais nós nos movimentamos. Então, falar de Exu trabalhador é falar do Exu que age sob a vibratória do Exu guardião, nessa ação de orientar, ação de presença, ação de luta, de defesa. Me alongando um pouquinho, para que a gente entenda, é necessário que compreendamos que a Umbanda, a doutrina espiritualista de Umbanda, classifica os Exus sobre 3 classes ou aspectos. O primeiro é o de guardião. O guardião é o Exu guardião, é aquele que é visto, cultuado e já falado por esclarecimento nas diversas religiões, desde a religião iorubana, o candomblé, a teosofia, as religiões orientais. São aquela vibração espiritual, ou aqueles grandes espíritos que assumem o dever de proteger, de guardar, de limpar os entrecruzamentos vibratórios do universo. O que é entrecruzamento? São quando 2 coisas cruzam.
E esse entrecruzamento está em todo o universo. É ele que proporciona a grande magia universal de manter e transformar todas as coisas. As forças sutis, hídrica, telúrica, ígnea, eólica, elas nunca são forças sutis à parte, elas são compartilhadas. Na água nós vamos encontrar a presença da terra, nós vamos encontrar a presença do fogo, água quente, água fria, nós vamos encontrar a presença do ar. Todo mundo sabe que a água é formada de H2O, né? Tem oxigênio. E por aí vai, a terra a mesma coisa, o fogo a mesma coisa, sem ar o fogo não existe, porque se complementam, se entrecruzam, fazendo com que aquela força telúrica reaja magisticamente, vamos falar assim, né, diante da proposta transformadora e evolucionária, né, o processo evolutivo, desculpa, evolucionária não evolutiva do universo. Né? Então essas forças sutis, esses entrecruzamentos são guardados, são protegidos, são defendidos das influências psíquicas, emocionais, astrais, etéricas, né, emitidas por nós, para que haja uma coisa pura, onde a ação de Deus se realize por si mesmo. E são esses guardiões que as defendem, né, que as protegem. Esses guardiões não incorporam, são incorporáveis, são grandes espíritos, nós dizemos, né, grandes arcanjos. Segunda classe, vamos encontrar os chamados Exus trabalhadores. São os Exus de trabalho, Exus, né? Quem são eles? Aí já se tratam de espíritos desencarnados, como eu já falei, né? Que assumem esse compromisso de estarem presentes nas nossas vidas encarnadas num processo de defensores, protetores, orientadores, né? Por isso eles densificam seu perispírito, para se tornarem prestes a combate contra as trevas, contra as sombras, coisa que um espírito com o seu perispírito já mais evoluído não tem possibilidade de realizar. O Exu trabalhador, chamado Exu de fé, né? Exu de lei, ele é aquele que vai para a briga mesmo, é aquele que combate, é aquele que faz as linhas de defesa, de proteção, em relação aos encarnados, em relação às manipulações energéticas naturais que ocorrem em nossas vidas, sempre na medida da nossa afinidade, do nossa partilha, né, do nosso querer. E esses Exus, dentro da Umbanda, no movimento umbandista, eles encontram seus médiuns e, através de seus médiuns, se manifestam através da palavra, dando boas orientações, né? Através das mensagens fornecidas pelas suas indumentárias. Eu gosto sempre de dizer, o Exu usa a cartola, usa chapéu, para falar de quê? De defesa. Para isso que a gente usa chapéu na cabeça. Usa capa para falar de proteção. É a razão de nós usarmos capa. Bengala, usa bengala para falar de quê? De segurança, que são as funções essenciais do Exu. Então, todo o templo umbandista, ele, através de seus médios trabalhadores, ele tem sua equipe de Exus que trabalham nesse processo de defesa, de limpeza, de proteção. Uma gira de Exu é uma gira sob a lei de Deus que realiza todo um processo de purificação, de limpeza e orientação para novos caminhos, né? Exu mora, trabalha, como se diz nos pontos, nas encruzilhadas, mas nas encruzilhadas das nossas vidas, nas encruzilhadas do dia a dia, nas encruzilhadas energéticas, exercendo essa função de protetores, de defensores, de guardiões, para que nós possamos caminhar, né? Tem aquele ponto, a estrela brilha, né? No luar de Oxalá, Exu caminha e trabalha para que todos possam caminhar.
para que possamos caminhar nessa estrada de luz. Então esse aspecto de Exu é o Exu do qual estamos falando. Todo templo umbandista tem sua equipe de Exus trabalhadores, que normalmente são os Exus ligados aos médiuns sacerdotes desse templo, que juntos realizam um trabalho de limpeza, purificação, orientação, enfim, a presença maciça de combate contra as sombras. Nós estamos nos referindo ao Exu guardião, cuja núcleo de força se situa na porteira, ou seja, na tronqueira, como se diz. Ali é uma vibratória forte ligada ao Exu guardião da vibratória do sacerdote do templo. E é ele que exuniza esses guias, esses trabalhadores, para que eles assumam, tenham ordens e comandos de Exu para serem protetores, para serem combatentes, defensores. E essa equipe tem um chefe, e logicamente o chefe dessa equipe é o Exu, ou a pombagira no caso, com o qual o sacerdote ou a sacerdotisa dirigente do templo trabalha. No caso aqui, o senhor Exu Malandrino do Cruzeiro das Almas, que eu trabalho com ele, ele comigo, porque trabalho mediúnica parceria, né, já há 46 anos. E é ele que é o chefe, o guardião dos Exus trabalhadores do templo do Cruzeiro da Luz. Malandrinho pertence à falange de Mamandro, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa falange. É outra coisa muito importante dentro da Umbanda, né? Pelo amor de Deus, eu não estou nem tocando nisso, porque acredito que os irmãos que me escutam já têm uma busca espiritual de luz. E Umbanda não é uma religião de ignorantes, não é uma religião de fantasia. A Umbanda é uma religião, é um instrumento da misericórdia de Deus que busca nos religar com Ele, nosso Criador, a luz. Não é um grupo de fetichistas, não é uma religião satânica, não é uma religião dos trevosos. Jamais Deus permitiria, dentro de uma religião que tem como função nos religar com Ele, a presença de espíritos trevosos ou demoníacos, como querem dizer por aí algumas pessoas em relação aos pobres dos Exus e pombagiras. A psicologia hoje, né, estudando isso, já clareia muito as nossas concepções. Isso nada mais é do que uma catarse, ou seja, médios botando para fora suas podridões interiores, né, através de um mito que passaram a chamar de Exu, o que não tem nada a ver com os verdadeiros Exus e pombagiras da Umbanda. Eles são espíritos guias como outro qualquer, em evolução, voltados para o amor. Exu é agente da lei. Ele trabalha com a força sutil ígnea sob a vibratória de Ogum para ser protetor, defensor, combatente contra as trevas, contra o mal. Exu é luz nas trevas para que as trevas se iluminem. E, portanto, pensar no Exu como demônio ou coisa trevosa é um problema muito mais pessoal de agrupamentos ou de médios do que da realidade, né, espiritual, que isso não existe. Então os Exus, como os caboclos, como os pretos velhos, como as crianças, eles têm linha, têm falanges e têm sua vibratória, né? A linha é o quê? A linha dos Exus. Como a linha dos caboclos é a linha dos caboclos. A linha dos pretos velhos é a linha dos pretos velhos ou das almas. A linha das crianças é a linha das crianças ou de Ibejada. É a linha. Todos os espíritos que trabalham na Umbanda assumem uma roupagem perispiritual disposta a falar de uma cultura brasileira ou expressar sua missão, sua funcionalidade. Porque nenhum guia vem para cá para brincar ou fazer teatro. Ele vem por uma missão específica de trabalho. Não vamos falar dos caboclos e dos pretos velhos, que não é o caso aqui do momento, assim, dos Exus, né? Então, a linha dos Exus, cuja regência é vibratória de Ogum,
por causa da força sutil ígnea, a força sutil de defesa, de demanda, né? E toda linha tem suas falanges, porque na Umbanda as entidades espirituais não assumem a sua identidade pessoal, e sim a identidade da falange no qual se inserem, por um ato de humildade, que é muito bonito, e para que a mensagem seja mais importante do que a identidade daquele espírito trabalhador. Então vamos ver os caboclos, vamos ver caboclo peri, caboclo tupiara, não é uma pessoa que é o caboclo tal, né? É uma falange. A falange são miríades de espíritos, tá? Então no Exu, seu Exu Malandrino do Cruzeiro das Almas, por exemplo, que é uma entidade que depois de tantos anos, eu sei, sua última encarnação, né, foi em Minas Gerais, cujo nome era Alfredo Luiz de Almeida, né? Ele viveu lá em Minas Gerais, na cidade de Sabará. Tarará, tudo bem. No plano espiritual, encontrando a Divina Misericórdia, que é uma colônia, ele se inseriu no trabalho mediúnico, no trabalho de Umbanda, através da mediunidade esse pobre médio que ele, coitado, aguenta que está aqui. E dentro da linha de Exu, para a qual ele foi chamado a trabalhar, ele escolheu a falange dos malandros. Porque tem eles falange, cada falange, o nome é um nome místico que passa uma mensagem, né? Tem falange de malandro, tranca-rua, jumangueira, marabô, tiriri, e por aí vai, né? As pombagiras, pombagira menina, pombagira padilha, pombagira cigana e etc. Mas isso não é uma pombagira cigana, não é um Exu malandrinho. Existe miríade de Exus malandrinhos. Dentro de um terreiro, de um centro, pode trabalhar 10, 100 Exus malandrinhos. Né? Porque não se trata de uma personalidade, se trata de o nome místico de uma falange que aquela entidade assume. Isso o malandrinho explica muito por que malandrinho, né? Por que malandro? Não é malandro porque vive na rua. Isso aí já voltamos aos interesses pessoais, né, de médiuns mal resolvidos com eles mesmos. A situação do malandro não é porque ele é da Lapa, porque ele toma cachaça ou cerveja na rua, porque ele fica bêbado, porque ele é galanteador. Não é nada disso. É malandro espiritual, é dentro da linha da espiritual. Assim como o malandro é aquele que passa, seu malandrinho diz, pelos problemas e vai sempre saindo na tangente porque ele sabe fazer a malandragem, o espiritual, a mensagem que ele quer passar, que a falange quer passar, é de ser malandro do espírito, que passe pela lama sem se melar, passe por um mundo torto, um mundo de vícios, um mundo, né, de violência, sem se deixar contaminar por isso. É preciso ser malandro para fazer isso. Malandro não é só aquele que faz o mal, mas é aquele que sabe também buscar os caminhos para o bem. E é essa malandragem que ele quer passar, é a malandragem que a falange de malandros quer gritar nos ouvidos de cada um de nós umbandistas. E Pai Valdo, para finalizar, nos fale um pouquinho, né, quem não conhece, sobre a festa do seu malandrinho. O que acontece nessa festa? A festa de seu malandrinho é uma festa interessante porque, como eu disse, há 46 anos que eu trabalho com seu malandrinho. E essa festa ocorre há mais ou menos 41 anos, 42. Por aí. Eu perdi a conta. Mas é mais ou menos isso. E aconteceu ininterruptamente nesses anos todos. Desde a primeira vez que ele pediu, né? E a coisa foi crescendo. É uma festa que ele pede que se faça, ele diz para os amigos dele, né? Onde ele reúne as pessoas que querem bem a ele, as pessoas que compreendem a sua mensagem, que compreendem a sua missão, e que venham se alegrar com ele nesse dia. Tanto que é uma festa que são duas festas que Pai Ventania permite que ocorra aqui dessa forma, é a do seu malandrinho no segundo semestre e seu sete cruzilhadas no primeiro. Essa festa não acontece dentro do abaçá, né? O abaçá fica fechado, que é o terreiro, acontece de fora,
onde os médios não precisam trocar roupa branca, todo mundo vem com sua roupa bonita, como disse o Malandrinho, como se viesse para uma festa de aniversário. Roupa de festa. Né? Roupa de festa. Tá? E nesse dia ele chega, recebe as homenagens, né? E uma festa bonita. Normalmente os médios, né, que gostam dele fazem umas encenações, tem as malandretes, né? Os malandretes, né, que se vestem bonito e fazem uma apresentação, enfim. Os atabaques, né, gritam, cantam, louvam, as pessoas cantam, e ele abraça todo mundo, recebe os presentes para de quem dá, e é servido todo ano o vatapá de São Malandrinho. O vatapá com arroz e o xinxim de galinha, né? E com cerveja e com refrigerante. Tá? Tudo dentro dos limites naturais de uma festa religiosa. Mas uma festa gostosa, uma festa alegre, uma festa bonita, de muitas cores, de muita alegria. E todos aqueles que conhecem o Malandrinho, ou aqueles que querem, gostariam de conhecê-lo, estão convidados a virem, né, nessa festa, que tenho certeza vai trazer para quem vier uma noite muito agradável, né, de muita paz, muita alegria e muita fraternidade, porque essa festa é marcada por isso. Pai Valdo, muito obrigada. Meus irmãos, não percam a próxima entrevista, quando a gente vai dar continuação a essa conversa sobre o Senhor Exu Malandrinho do Cruzeiro das Almas. Até lá. Paz e alegria. Meus irmãos, paz e alegria para todos. Muito obrigado pela atenção. Juntos, coração a coração, vamos caminhar com Jesus, o Cristo, para o caminho do bem maior, com essa assistência maravilhosa dos benfeitores e amigos da espiritualidade. Até a próxima.